Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro? Por uma história muito interessante, Joyce. Os franciscanos, eles sempre foram, desde o início, lá do início do século XIII, 1200, por aí, eles sempre trabalharam com o quê? Com a caridade. E a caridade não é apenas dar pão a quem tem fome. A gente pode fazer caridade de várias maneiras. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal da Oeste, canais parceiros, A Força do Agro, é o Brasil que dá certo. 13 de junho, dia de Santo Antônio, que remete a festa, comida e tradições. E por falar em festa, ontem foi dia dos namorados, mas ainda é tempo de romance no ar, não é mesmo, Valderson? Claro, minha amiga Joyce, um prazer estar aqui para a gente falar desse santo tão especial, das comidas e também algumas dicas do amor, né? Porque todo mundo, enfim, precisa de um amor. Quem não quer? Você quer, tenho certeza. Fica com a gente. E também com a gente, nosso amigo, Dr. Jô Furlan, médico nutrólogo. É sempre uma satisfação, uma alegria recebê-lo, doutor. Olá, meus amigos. Sempre é maravilhoso estar aqui com vocês, ainda mais para falar de... Eu estou no Nordeste hoje, né? A gente vai falar do local, que é a grande festa do Nordeste, a festa junina. E sem jamais esquecer, né, Valdes, do Dia dos Namorados, né? E ele foi pensado justamente, né, escolhido a dedo, né, Valderson, para estar aqui hoje. Nós pensamos quem para falar do Nordeste. Nas reuniões a gente dizia, quem vai falar desse assunto? Dr. Jô. É um paulista nordestino. No meio das comemorações de festa junina está Santo Antônio e tem o dia dele, 13 de junho. Uma data que reúne história, costumes, curiosidades e receitas deliciosas. Valderson, qual a história de Santo Antônio? Uma história muito interessante, Joyce. Porque ele foi um homem que nasceu numa família muito nobre. Quando foi isso daí? 1195, final do século XII, começo do século XIII. Ele era nobre, rico por parte de pai e ainda descendente dos reis das Astúrias pelo lado de mãe. Só que desde muito jovem ele se interessou pela carreira eclesiástica. Naquela época não tinha muita alternativa, para filho de família rica. Ou virava da polícia, enfim, do exército, ou ia para a igreja. Ele foi para a igreja. Então, com 10 anos, ele começa a se juntar com os cônegos de Santo Agostinho. Aos 15 anos, ele pede para entrar no seminário e aí começa uma vida muito interessante. Até 20 anos, ele foi um agostiniano e depois ele se tornou um franciscano. Como todo jovem, quando a gente tem 20 anos, a gente sonha em viver uma vida de aventuras. E os franciscanos, nessa época, iam para o norte da África, morriam em nome de Cristo. Então tinha todo aquele ideal, de todo jovem. Eu vou entregar a vida por essa paixão, tal. E depois virou um santo casamenteiro e muito milagreiro. Vou contar mais. Estou curiosa para saber a relação desse jovenzinho com o santo casamenteiro daqui a pouquinho. Doutor, é um período de doces, guloseimas, comidas quentes e calóricas. Antes de a gente falar dessas delícias todas, é bom a gente já começar aqui com a dica de que a gente tem que aproveitar, mas sem perder o equilíbrio, né? Eu sistematicamente brinco, né, Joyce? Eu defendo, é o caminho do meio, né? Felizmente é um mês só, né? Porque seria muito complicado. Eu costumo dizer que as comidas são muito mais calóricas do que necessariamente as festas, né? Você pega o nosso São João mais tradicional aqui, que é de Campina Grande, você está falando em um mês de festa, né? Mas assim, não dá para ir todo dia. É um mês onde você vai ter uma mistura muito curiosa de alimentos diferentes e que assim, eu sempre brinco, é o caminho do meio. Aumenta a atividade física, né? Procura escolher o que vai comer, porque senão a gente vai se fartando, né? Porque sem contar as comidas típicas, sempre tem as comidas das barraquinhas perto, né? Então, eu sempre brinco, né? Aproveite com moderação. E a gente vai em festa junina para comer, né? E quer comer tudo. Porque é tão gostoso, né, Joyce? Todo mundo tem um lado criança. E quando a gente vai nas festas juninas, você não só tem desde pipoca, milho cozido, paçoca, paçoquinha, é tanta coisa que se você não toma cuidado, tudo bem, você se diverte, mas ganha muitos quilos. E ainda bem que uma vez por ano, como disse o doutor. Ô Val, qual que é? Por que
Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro? Por uma história muito interessante, Joyce. Os franciscanos, eles sempre foram, desde o início, né, lá do início do século XIII, 1200, por aí, eles sempre trabalharam com o quê? Com a caridade. E a caridade não é apenas dar pão a quem tem fome. A gente pode fazer caridade de várias maneiras. E uma das caridades que o Antônio percebia na época é curioso, porque ele se chamava Fernando. Quando ele virou franciscano, que ele passou a se chamar Antônio. E Antônio percebia que muitas mulheres não podiam se casar porque não tinham dinheiro para pagar o dote. Naquela época, a mulher para se casar tinha que pagar para o homem, não é como hoje, não. E aí ele, como era de uma família rica, bem apessoado, tal, ele pedia fundos dos parentes e ajudavam essas moças a encontrar um marido, a se casar, a constituir uma família. E a fama dele ficou tão grande que mesmo depois de morto, até hoje, quase 1000 anos depois, ele continua casando muita gente. Exatamente, daqui a pouco a gente vai saber das simpatias do Fernando, que virou Antônio, e ao santo casamenteiro. Doutor, o Val falou aqui canjica, milho, é um anfitrião, né? Presente em vários pratos aí das festas juninas, e é um cereal saudável, né? Você sabe que eu ia até brincar com vocês, eu ia até fazer lá em cima hoje, ia fazer um cuscuz, e tinha convidado um amigo que tem um verdurão aqui, que ia trazer. Aqui é muito comum uma coisa que a gente não conhece aí, que é o amendoim salgado, o amendoim cozido no sal. É uma coisa muito, muito comum. O pessoal olha pra gente, quando você fala assim, eu nunca comi, o pessoal olha para você com cara de ET, né? De extremamente tonto, porque, né, a gente não conhece. Aí em São Paulo, no Sudeste, né, no centro, eu não conhecia o amendoim cozido. Mas quando a gente fala do milho, a gente está falando da relação de um alimento muito tradicional, principalmente para a América do Sul, né, que tem uma origem indígena e que foi incorporado nessa festa com uma base, né, com a Casa do Milho, né, o rei da pamonha, aí vai da pamonha, curau, canjica, né, o bolo de milho cremoso, as receitas são as mais variadas possíveis, né? Milho cozido no sal, minha nona fazia, uma delícia. Agora, Valderson, qual a relação do santo com as comidas? Oficialmente, Joyce, nenhuma. É mais porque festas juninas são 3 santos importantes, 3 festanças mesmo, divididas com mais ou menos 10 dias entre uma e outra, e todo mundo aproveita para comer bastante. Por quê? É a época da colheita da safrinha. O milho mesmo se colhe no final do ano, mas no meio do ano tem uma safrinha de milho que acontece nesse período, mês de junho, e então você tem um milho de qualidade, gostoso, tal, e aí vamos nos fartar comendo tudo que a gente tem direito. A relação mesmo de Santo Antônio é mais com o bolo, porque já na época dele, ele pedia para a cozinha do convento fazer bolos e ele colocava no meio do bolo algumas medalhinhas e dizia que a pessoa que comia o bolo e encontrava a medalhinha, a graça, o pedido ia ser atendido. E também o pão, porque tinha até crises no convento que ele morava, porque ele roubava mesmo, tirava o pão lá dos irmãos monges e dava para toda aquela população faminta. Tanto é que até hoje, se você quer ter prosperidade na sua casa, no dia de Santo Antônio, pegue um pedaço de pão, o pãozinho bento de Santo Antônio da missa, e coloque ou na vasilha do arroz ou na vasilha do feijão e deixe o ano todo. Para quê? Para não faltar comida na sua mesa. Nós já vamos falar mais sobre o pão. E a festa junina realmente, né, tem ligação direta com o agro, porque celebra a colheita, como o Valderson colocou aqui. Doutor, canjica, bolos, o senhor falou aqui. Mungunzá, talvez, também é feito com milho, mas acho que é uma coisa bem nordestina, aqui no Sudeste, Sul. Tem uns que falam que é mugunza, outros é mungunzá. O que é esse prato? Mungunzá é uma canjica parecida com a nossa. Por exemplo, no norte do país, que eu fui conhecer mais efetivamente, é um prato doce salgado, porque você tem tanto açúcar quanto sal. Então, quando a gente estava lá na Amazônia, minha esposa ficava bravíssima quando a nossa cozinheira fazia a canjica, que ela adora, e colocava sal, que virava mungunzá. Então, é um tipo de canjica, mas que muitas vezes você tem um pouquinho do sal também, que quebra um pouquinho daquele doce. Mas é muito tradicional. Aqui você vê muitas vezes a pessoa chamando a canjica de mungunzá.
A sua esposa se acostumou com a canjica salgada, o mungunzá, ou não? Ela só prefere a canjica? Era proibido no nosso barco. Ô Val, falando do pão, qual que é a origem aí, a tradição, o simbolismo do pão de Santo Antônio? O pão de Santo Antônio é exatamente por isso, Joyce, porque ele pegava o pão do convento e distribuía para as pessoas necessitadas. E aí vem uma história muito interessante, que é considerada um dos grandes milagres dele, que num dia de bastante inverno, muita gente faminta pedindo por alimentos, ele foi na despensa e pegou todo o pão que havia lá e distribuiu. E aí o cozinheiro do convento ficou realmente fulo da vida e falou, pô, Antônio, e aí, como que a gente vai comer? Ele disse assim, não se preocupe, volta lá e veja o que aconteceu. Quando ele volta na despensa, ele vai olhar no cesto, estava repleto de pães. E assim pôde alimentar todo o pessoal do mosteiro e ainda distribuir mais pãozinho para as pessoas. Então, por lembrança desse milagre, no dia 13 de junho, muitas pessoas levam na missa ou na oração sacolas de pães para serem bentos pelo padre e depois distribuídos por toda a população. Para quê? Para ter prosperidade, para ter fartura e, principalmente, para ter alegria e saúde dentro de casa. E muitas igrejas, em Caieiras, por exemplo, eles fazem, né? Reúnem lá as mulheres, fazem o pão, aí o padre, né, abençoa e as pessoas levam o pão para casa. Isso aqui na Santo Antônio da Praça do Patriarca, em São Paulo, isso é muito comum. No Pari, onde tem a grande igreja de Santo Antônio, é uma festa belíssima, uma quermesse muito grande. E além do pão, ainda tem o bolo de Santo Antônio, que é uma delícia, porque é um bolo feito também com um pouco de milho, com bastante coco, com recheio de amendoim. Então, assim, tudo aquilo que é teoricamente proibido, nesse dia a gente se esbalda com as bênçãos de Santo Antônio. Antes de escrever as minhas colunas semanais na Revista Oeste, é esse cantinho que eu busco para inspiração. Ao som dos passarinhos, da natureza, aqui num lago bonito da Flórida. E a única certeza que eu tenho é que a inspiração que vier, ela poderá ser utilizada como tema de qualquer assunto que eu queira tratar na Revista Oeste. Por quê? Porque eu tenho total liberdade para escrever e me comunicar diretamente com o meu público sem nenhum tipo de preocupação, por exemplo, como não incomodar, não desagradar um patrocinador X ou Y, ainda mais do governo. A gente sabe que poucos jornalistas no Brasil podem dizer isso hoje, porque muitos veículos de imprensa dependem justamente das verbas públicas. Esse não é o caso da Oeste. A Oeste depende única e estritamente do público, dos seus assinantes. E isso dá aos colunistas, aos comentaristas, total grau de liberdade. E isso, meus amigos, para quem vive de escrever e de opinar e de fazer análise, não tem preço. Assine a Revista Oeste agora mesmo e tenha a liberdade em suas mãos. Doutor, falamos do milho, mas os doces de amendoim não podem faltar. E o amendoim, apesar de ser calórico, ele tem vários benefícios para a saúde, né? Eu vou só a gente falou quando recebi o convite de vocês, eu sou lá do norte do Paraná, né? Morei em São Paulo há muito tempo, mas eu lembro do pai fazendo aquelas festanças com o poste dos santos, né? Com o pau de santo, que são os 3 santos. E como era a festa, e muitas vezes, olha que interessante, Walter, a gente não conhece a história do pão, mas eu lembro do pai comprar saca de pão que levava para benzer e distribuía na cidade, ia para as comunidades ali em Jacarezinho, no norte do Paraná, e era muito interessante, como às vezes a gente não entende a tradição, né? A gente repete no automático e esquece essa questão. O amendoim é um alimento muito calórico, né, muitas vezes, mas assim,
ele é muito saudável, né? Ele tem as gorduras boas, você faz dele um ingrediente do amendoim salgado que eu não conhecia aqui, que um dia procurem, que eu já fiquei curioso com o bolo de Santo Antônio, vou procurar a receita aqui, porque quem faz doce em casa é Shirley, não sou eu. Seu Geraldo e Dona Geni, quando faziam as festas lá na roça, era aquela festa, assim, aquela festança, e a gente usa muito pão, Wanderson, às vezes para fazer pão com carne moída, porque tem que render para o povo todo que está ali, né? Então usa o boi ralado, né, tradicional, né, o quentão, nosso vinho quente quando podia, mas assim, o amendoim, ele é um ingrediente muito gostoso para a gente usar o tempo todo, né? Se você pega desde a culinária chinesa, onde você comia lá o frango xadrez que tem amendoim, eu lembrei disso agora, a nossa canjica que você pode colocar o amendoim. Então você vê como é um alimento eclético, extremamente saudável, e a gente lembra muito disso, né? Às vezes a gente adora comprar o alimento processado, e eu sempre brinco, procura na internet, faz a sua paçoquinha, faça você, porque às vezes as pessoas correlacionam no processo do ultraprocessado, né? De fazer o doce. Então, torra o amendoim, tem muito amendoim torrado pronto, sem sal, que o custo não é alto. Aprenda a fazer sua paçoquinha, seu ingrediente para esse processo, porque vai ser um processo. Para mim, culinária sempre é um prazer, né? É uma coisa como já dizia, né? A gente comemora, né? A gente come junto dessa celebração. Então, aprender o quanto mais a gente pode fazer desde esse milho cozido, essa paçoquinha, todas as receitas com amendoim, e você vai encontrar receitas tanto doce quanto salgados. Desde um risoto à base do amendoim, a paçoquinha, ao pé de moleque, ao pé de moça, aqui é muito comum pé de moça, né? Que ele é mais molinho, é diferente. Eu não entendi porque o pé de moleque é duro e o pé de moça, vamos lá. Então você tem o pé de moleque e pé de moça, então você tem coisas muito pitorescas, muito peculiares, né? Lembrando sempre da tradição, né? Como é diferente a roupagem que algumas regiões vão ter, mas, acima de tudo, essa celebração, que eu acho que é uma celebração da vida, da safrinha, mas a história... Eu fiquei arrepiado aqui, Walter, quando você contou da história da reposição dos pães do mosteiro, me emocionou aqui. Obrigado. Eu falei paulistano, mas o doutor Jô é paranaense de nascimento, paulistano por adoção e baiano por opção. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Isso que é o mais importante. Ô Val, por que o Dia dos Namorados aqui no Brasil é comemorado no dia 12? Por uma história muito maluca, Joyce. O mundo inteiro comemora Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. São Valentim era um bispo alemão que ajudava também as moças a se casar, porque na Idade Média era complicado, você não casava assim com tanta facilidade. Mas aqui no Brasil, nós tínhamos a grande festa de Carnaval e a festa junina. Mas a festa junina, vamos dizer, não era uma festa que atiçava muito comércio. Por quê? Porque as pessoas usavam mais aquilo que era produzido na roça, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda. Então não ia muito na cidade fazer compras. Então, em 1948, João Dória, pai do ex-governador Dória, daqui de São Paulo, ele era um grande publicitário, ele resolveu criar uma data que ajudasse o comércio local. Então ele escolheu a véspera de Santo Antônio, porque Santo Antônio era a festa casamenteiro, e já havia uma tradição da gente fazer simpatias e fogueiras na véspera do santo, seja Santo Antônio, São João ou São Pedro. Ele escolheu essa data como o Dia dos Namorados. Lançou no comércio uma boa ação de marketing. Resultado, o mundo inteiro celebra 14 de fevereiro, mas o Brasil inteiro celebra 12 de junho. E é até legal, porque se a gente for um pouquinho mais esperto, a gente celebra 2 vezes, em fevereiro e em junho. Tá aí uma dica. Exatamente, e fica mais próximo de Santo Antônio, então as festas realmente deu certo, porque as festas juninas se vê, é Paraíba, né, que Sim. Tem a grande festa junina e a outra doutor, ajuda a gente aqui, é Paraíba, Campina Grande. Campina Grande, que é na Paraíba também. Eu estou com os públicos aqui. Campina Grande chega a ter 2,5 milhões de participantes. Olha que coisa louca. 2,5 milhões. Caruaru, que é Pernambuco, e São Luís do Maranhão. E foi essa data, né, que realmente movimentou, e movimenta a cidade.
São muito importantes para a economia. E é incrível, Joyce, porque movimenta a cidade, movimenta a economia, movimentou até a nossa tradição folclórica. Por quê? Porque celebrava-se a festa junina, mas não tinha todo esse, vamos dizer, uma palavra estranha, todo esse glamour que tem hoje, né? Então, a partir da década de 50, essa história de Dia dos Namorados e festa junina tomou conta do Brasil. Quando eu era garoto, isso era uma coisa que a gente fazia na escola, botava bandeirinha, ia lá vestido de caipirinha e tal. Mas hoje não. É em todo lugar, todos os condomínios, os clubes, as associações, e se bobear, até na empresa que você trabalha. Presta atenção. Você lembrou bem o folclore, também é época de folclore, né? Dia do folclore é em agosto, mas a festa junina remete muito ao folclore brasileiro, as danças, as brincadeiras, o pau de fita. Tudo isso, Joyce, as comidas, as tradições, as simpatias, tudo que vem aí da nossa história rural, a gente ativa nessa época do ano. É o grande momento brasileiro, podemos dizer assim. Nos outros países, acontece também essas festas juninas, porque, enfim, na Europa, no Oriente, é o grande momento de calor, final da primavera, começo do verão. Para nós é o contrário, é um momento de frio. Então é agradável, porque a gente faz fogueira, toma quentão e depois vai namorar. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode, vai transformar, Káutia. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitai 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. As bebidas, né, também estão presentes aí nesse período. Claro, a gente não pode exagerar aí na dose alcoólica, mas um ingrediente saudável é o gengibre, né? Ele tem vários benefícios. Gengibre é um ingrediente fundamental para qualquer suco detox, que gosta de tomar um suquinho detox de manhã. Eu em casa, a gente muitas vezes junta várias frutas. Lógico que, como diz meu filho, tem que ter a couve, tem que ter a beterraba, a cenoura. A gente junta 10 coisas e um pouquinho de gengibre. O gengibre é um antioxidante importante. Quem tem que tomar cuidado com o gengibre, muitas vezes se abusar de gengibre, quem tem pressão alta. Mas assim, estando controladinho não tem problema. Então, o gengibre, ele é um antioxidante importante. Então, todas as vezes que a gente vai falar de receitas, quando a gente está falando de bem-estar, a maior parte delas vai ter gengibre. O gengibre está lá no quentão, né? Que é aquele aroma especialíssimo, né? Agora, você imagina o desafio nosso aqui. A gente está no calor, tomando quentão, né? Você vê que a coisa fica mais quente ainda. Doutor, não pode ser frião? É psicológico, faz de conta que é frião. Não, e aqui muitas vezes quando você toma, imagina, o calor que a gente tem aqui, a coisa, né, daquela sudorese intensa, fica mais emocionado, mais
Diz a lenda que bebida quente no calor pega mais, né? Então a gente tem que ter mais moderação ainda. É só ter moderação, mas não abre mão, não. Olha que danado, hein? Olha que danado. De jeito nenhum. Ô, Valder, quais as simpatias aí de casamento para fazer aí para Santo Antônio, sem deixar o santo, coitado, de cabeça para baixo? Ah, essa é a clássica, né, Joyce? Essa é a clássica que vem histórica, né? Que ou você pendura o santo de cabeça para baixo, ou então, mais atualmente, põe o santo no congelador. Mas isso eu acho que é um pouco punk demais da conta, né? Então tem outras que são mais suaves, assim, que você pode fazer. Por exemplo, tem uma que você pega um pires, enche de mel, põe uma vela rosa no meio, acende e pede para o santo trazer o amor que você quer na sua vida. E tem uma outra também que é muito mais interessante, muito mais prática. Na manhã do dia 13, antes de você abrir a porta para receber pessoas, enfim, abrir a porta de sua casa, quando você abrir, você dá boas-vindas ao santo e pede que ele traga um amor na sua vida. Olha, tudo isso vai funcionar se você acreditar. E se você está carente, se você está precisando realmente de um amor, eu tenho certeza que você vai fazer e vai dar certo. Mas o dia 13 pode ser todo dia 13, todo mês, porque hoje já não dá mais tempo, já agora já é a noite. Fica a dica para o ano que vem. Coitado de quem precisa esperar mais um ano aí, né? Ué, Joyce, é assim, magia também não pode ser tão fácil. Exatamente. A gente acha que você pode pegar no supermercado, não, tem que sofrer um pouquinho. Ô Val, e tem alguma curiosidade sobre Santo Antônio, as festas juninas, que a maioria das pessoas desconhece? Eu acho que a grande novidade disso tudo, Joyce, é o fato dele ter sido um santo tão especial, né? Por exemplo, ele morreu muito jovem, ele tinha 36 anos de idade, mas quando ele faleceu, ele já era um grande pregador, um homem muito importante na ordem franciscana, que arrebanhava muita gente. Ele fez um célebre sermão que, quando ele chegou numa cidade que ninguém queria muito ouvir, porque como todo lugar do mundo, chega uma hora que você fala assim, tem tanto pastor, tanta gente falando, não vou ficar prestando atenção nesse homem. Ele foi na beira do rio e começou a falar, e vieram os animais, principalmente os peixes. Então é o famoso sermão aos peixes que Antônio fez. E uma outra coisa também que foi uma grande, vamos dizer, uma grande conquista mesmo, assim, sem dúvida nenhuma, é que ele falece. E normalmente para alguém virar santo demora muito tempo, demora anos. No caso dele, não foi nem um ano, foram 11 meses. Por quê? Era uma quantidade tão grande de milagres que ele já tinha feito em vida e depois, logo que ele faleceu, que ele foi aquilo que chama em italiano santo súbito. Então, imediatamente ele se tornou santo. E mesmo que a igreja não reconhecesse, a humanidade, a comunidade que ele pertencia, já o tinha transformado em santo. Ele foi precoce, né? 10 anos já queria ser padre, 16 já virou franciscano, e depois morreu cedo, virou santo cedo. Geralmente os santos, né, às vezes demoram para virar santo, mas são precoces, né? Muito precoce, muito precoce. E também com essa história, ele era jovem, ele era rico, ele era bonito, ele sabia falar, então ele conseguia convencer muitas pessoas, muitas pessoas. E isso tanto é que ele é um santo, vamos dizer, venerado aqui no Brasil, praticamente em todo o país, em Lisboa, em Portugal, toda a igreja tem uma imagem de Santo Antônio, e também na Itália, Pádua é uma cidade que praticamente existe até hoje em torno da Basílica do Santo. Jovem, rico, bonito, tinha tudo para viver a vida para si só, mas não viveu em doação. Doutor João, muito obrigada pela sua participação aqui, é sempre um prazer contar com você aqui. Eu não gancho do que o Valdir, a gente esqueceu que nessa alimentação das festas juninas, a gente tem 3 afrodisíacos, né? Ditos afrodisíacos, o amendoim, a canela e o cravo, né? Então você imagina como vai ficar boa a festa. Então, o Dória não sabia dessa situação, mas ele acabou acertando em colocar o Dia dos Namorados próximo de Santo Antônio com as festas juninas. A intuição deu certo, Joyce, por isso que eu falo, essa história de estar mais friozinho, acender fogueira, tomar vinho quente, tomar quentão, e depois vai namorar, nasce um monte de gente depois. Os romances de festa junina, acho que duram mais do que os amores de carnaval, né?
Eu acho também porque tem um comprometimento meio mágico nisso, né? O carnaval é muito legal, mas o carnaval a gente esquece. Festa junina, não. Super festa para você. Excelente final de semana, Valdes. Obrigado, para você também, Joyce. Um excelente final de semana para você. Até segunda e viva Santo Antônio.